Olá, meus amigos. Vamos para mais uma aula. Essa aula ela é de física e o assunto que nós vamos tratar hoje nessa aula é cinemática, tá? Ela está dentro do conceito da mecânica, né? Que é o estudo dos movimentos, que se divide em dois, em cinemática e dinâmica. Cinemática, ela trata-se de o estudo mais simplificado, né? Porque não envolve o efeito, a causa dentro do assunto, e ela se destaca em vários tipos de movimento. Então um deles é esse aqui, ó, movimento retilíneo uniforme. Mas antes, para entender o que é o movimento retilíneo uniforme, vamos para a parte introdutória, entendendo o que seria o movimento. Então, a princípio, é o seguinte: quando se observa o movimento, a gente tem que destacar algumas coisas. E para que aconteça o movimento, o que devemos levar em consideração? Então, primeiramente, a gente deve levar em consideração o que? Uma trajetória, não é isso? Então, levar em consideração uma trajetória. Então, suponha aqui que nós temos uma trajetória, é um percurso a ser feito, certo? Então, é um dos termos a ser envolvido dentro do movimento. Além disso, que para fazer o percurso em si, nós precisamos também de quê? De um tempo, não é isso? Tempo. Vai ser necessário aí um tempo para fazer o percurso, porque só existe movimento aqui com o deslocamento de um corpo em si, certo? Se haver um deslocamento. E além do tempo, existe o que? A velocidade. Lembrando que essa velocidade ela pode ser constante ou ela pode variar durante o percurso. Se essa velocidade varia, né, ela varia no percurso, ela aumenta ou diminui, o que entra em questão aí também é a aceleração. Então, a aceleração também faz parte do nosso estudo aí, certo? Então, nós temos aqui, para refrisar, ó, a distância, vou colocar aqui em cima, que é a trajetória, a distância, o tempo, a velocidade e a aceleração. Ok, belezinha? Deu para compreender até aí? Então, para fazer para ter movimento, nós precisamos de quê? Da distância, do tempo, da velocidade e da aceleração. Então, essa aqui vai ser a base do nosso estudo. Esses itens aqui, essas palavras aqui, vai ter grande importância aí para a gente compreender os conceitos aí da cinemática. Além disso, né, se tratando de trajetória, existem vários tipos de trajetória. Aqui, essa trajetória que eu coloquei aqui, ó, né, ela é o que? Ela é uma trajetória em linha reta. Então, ela é conhecida como trajetória retilínea. Aí existe trajetória que é feita em linha curva, que é curvilínea. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma aqui. Curvilínea. Então, essa trajetória aqui é a trajetória curvilínea. E existe a trajetória circular. Se eu
consigo colocar ela aqui. A trajetória circular. Vou colocar um desenho. Ok, então tá aí. Os tipos de trajetória: retilínea. Vou colocar aqui para vocês: retilínea, a trajetória curvilínea e a trajetória circular. Tá aí um exemplo. Tá. E também, dentro do conceito de cinemática, existe o corpo extenso, aquele que leva em consideração os estudos, aquele corpo que não leva em consideração. É como se um trem fosse atravessar um túnel. A gente tem que levar em consideração o comprimento do trem e o comprimento do túnel. Tá? Essa seria a distância toda percorrida aí. Esse é um corpo extenso. Agora, se a gente for estudar, por exemplo, a trajetória de um avião que sai daqui para Belém, certo? E a gente vai levar em consideração só a distância a ser percorrida, o tempo gasto e uma velocidade média aí. Ou se for estudar aceleração, também envolve aceleração, certo? Mas não leva em consideração o tamanho do avião. Então ele não é um corpo extenso, ok? Então vamos aqui observar essas palavrinhas aqui, ó, e ela vai ser base do nosso estudo. Então a distância. Então para a distância existe as unidades de medida internacional, que é no sistema SI, é padrão. Então distância, a unidade padrão é o metro. Pensa aqui o metro. Aí existe o múltiplo e o submúltiplo do metro. Os mais usados acima do metro existe o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Abaixo do metro tem o decímetro, o centímetro e o milímetro. Aí você vai aprender a fazer essa transformaçãozinha com um pouco de matemática aí, tá? O outro a ser estudado é o tempo. O tempo no sistema internacional de medida, esse é o segundo. Então existe aí o segundo, o minuto e a hora. Lembrando que cada um é 60 vezes maior do que o outro. Lá na distância, cada um é 10 vezes maior do que o outro, na ordem, se seguir a ordem. Por exemplo, um decímetro, ele é 10 centímetros, 10 decímetros é 1 metro, 1 quilômetro é 1000 metros. Então isso aí são noções básicas que a gente tem que entender sobre medidas, tanto noções matemáticas como física. Tá? E para velocidade, existe o quilômetro por hora, metro por segundo, quilômetro por segundo. Então vai depender de você usar uma distância e um tempo relacionado. Você vai ter essas medidas específicas. Então aqui, ó, quilômetro por hora e metro por segundo são os mais usados. Então vamos começar a resolver, para não ficar muito extenso, vamos começar a resolver esse problema. Então 7 km em metro, então são 7 vezes 1000, que é igual a 7.000. metros. Então 7 km em metro, 7.000 metros. Essa daqui, 3,4 km em metro, também é a mesma coisa. 3,4 vezes 1000 e dá. Aí quando você multiplica por 1000, você coloca 3 casinhas para cá. Então aqui o 4 já é uma, aí acrescenta só mais duas. É 3.400 metros. Mais um aqui, 800 metros em quilômetro.
Então metro é menor do que quilômetro, você vai dividir, sabendo que o quilômetro tem 1000 metros, você vai dividir isso aqui por 1000. Deixa eu encontrar aqui. Vou colocar aqui os dois pontinhos para dizer que é divisão. 100 dividido por 1000. Você percorre 3 casas voltando aqui, ó. 1, 2, 3, coloca a vírgula e acrescenta um zero. Esse é um procedimento fácil de fazer matematicamente. Então, 0,8 metro. Você pode perguntar, e o zero aqui? Zero depois da vírgula não precisa aparecer. Tem 2 zeros aqui, mas não precisa aparecer, tá? Ok, entendido, belezinha? Vamos para mais um problema. 5 horas em minuto. Então, nós temos 5 vezes 60. Uma hora tem 60 minutos. Isso vai dar o que? 300 minutos. Abreviação só 1. 240 minutos em hora. Então, ela é menor. 240 dividido por 60. Fazendo a continha, você vai dar o que? 4 horas. Lembrando que horas não tem um Szinho, só um Hzinho mesmo. E tudo minúsculo para medidas. 200 minutos em hora. Neste caso aqui, ó, 200 dividido por 60 não vai dar exato. Isso vai dar aproximadamente 3 horas. 3 horas, que 3 vezes 60, 180, dá sobra 20. E 20 minutos, ok? Essa outra unidade que é de velocidade, ela tem uma regra que foi criada aí. É você converter quilômetro em metro e horas em segundo. Então, quilômetro tem 1000 metros e horas tem 3600 segundos. Se pegar o 3600 dividir por 1000 ou 1000 dividir por 3600, você vai encontrar uma razão de 1 para 3,6 ou 3,6. Então, na verdade, você vai ter que lembrar disso aí. Na hora de fazer essa conversão, você vai dividir por 3,6, tá? É a mesma coisa de 1000 dividido por 3.600, que 1000 metros por 3.600 segundos, que corresponde a quilômetro por hora. Por isso vai aparecer sempre 3,6. Você vai usar muito isso aqui, então vamos memorizar. 3,6 é o uso da conversão de quilômetro por hora em metro por segundo ou metro por segundo em quilômetro por hora. Só que para quilômetro por hora, para metro por segundo, você está fazendo uma divisão. Neste caso aqui, que é a conversão em quilômetro em metro e hora em segundo. Então, dividindo isso aqui, vai dar numericamente igual aqui, 25 metros por segundo. Ok? E metro por segundo e quilômetro por hora, você vai pegar o 15. Aí, neste caso, você já vai multiplicar vezes o 3,6. Então, vamos empregar esse 3,6 constantemente, que vai dar exatamente 54 km por hora. Opa. Km por hora. Então, vamos aqui para mais um problema. Olha, aqui, de acordo com o que eu expliquei inicialmente, quais são os tipos de trajetória? Trajetória é velocidade de escala média, trajetória é aceleração média, a trajetória são retilínea, curvilínea e circular, a distância, tempo e velocidade se faz parte da trajetória, quilômetros, horas e medida de capacidade faz parte da trajetória. Então, o que é a trajetória? A trajetória nós vimos que ela pode ser em linha reta, pode ser em linha curva ou circular. A resposta mais apropriada para essa questão é o que? A letra C. Olha os probleminha aí. Então, para entender esses problemas, a gente precisa recorrer às fórmulas. No movimento aqui, ó, movimento retilíneo uniforme, existe as fórmulas a ser adotadas. Qual é a fórmula para você encontrar a velocidade média? É uma razão entre
aqui. A razão entre a variação da distância que é chamada de ΔS, tá? S é de space em inglês, então uso um S para espaço. E sobre a variação do tempo. É a fórmula básica que a velocidade média é a variação do espaço com a variação do tempo. Se acontecer realmente a variação, porque isso aqui no caso o S0 é zero, porque começou a trajetória na medida contando de 0 metro a 100 metros, digamos, começou de zero. Então, houve uma variação de 100 metros aqui. E o tempo de 0 a 3 segundos, então 0 a 3, o valor é 3. Mas se for outra variação, por exemplo, saiu do quilômetro 10 ao quilômetro 60, é uma variação de espaço, então é 60 menos o 10. Você vai adotar essa fórmula aqui, ó. Tá aí, ó. Velocidade média é a distância dividido pelo tempo, é a razão entre a distância e o tempo. Ou se tiver variação, é a distância final, que esse 2 pode ser um Fzinho também aqui, ó. S2 menos S1, T2 menos T1. Então, fórmulazinha muito fácil de você lembrar dela e de estar desenvolvendo os problemas dentro dessa fórmula. Então, no movimento retilíneo uniforme, você vai adotar essas duas formulazinhas aqui. E se quiser usar uma equação horária, é essa. Essa é igual, vou copiar e colar, ela é mais fácil fazer isso do que estar escrevendo. Okay? Escrever forma aqui tem que caçar o jeito certo de fazer as fórmulas. Então a fórmula do espaço é posição final, posição inicial, velocidade e tempo. Essa velocidade ela é constante, então é a mesma velocidade média aqui, ó. O tempo vem aqui, então é a distância final e aqui é a distância inicial, é a posição final, posição inicial. Então vamos para o problema. Esse problema aqui diz: um ônibus passa pelo quilômetro 50 em uma rodovia às 6 horas e às 10 horas passa pelo quilômetro 350. Qual é a velocidade escalar média desenvolvida pelo ônibus nesse intervalo de tempo? Observando aí, ó. Observando, a gente for colocar aqui, ele quer saber a... Tá passando... Aqui, vamos lá. Ele quer saber a velocidade média. Então a gente coloca uma interrogaçãozinha aí. É bom tirar os dados dentro do problema que a gente entende melhor. A distância 1, que é o quilômetro 1, ele é 50 km. Olha, 50 km. O quilômetro 2 está aqui, 350 km. 350 km. O tempo 1, quando ele passou lá no quilômetro 1, foi às 6 horas. 6 horas. E quando ele passou no quilômetro 2, foi às 10 horas. Tá aqui, ó, o probleminha dizendo. Passa pelo quilômetro às 10 horas. Ok, belezinha? Então vamos dar sequência. Aqui vamos fazer só a substituição para desenvolver melhor. Então VM é igual, vou ter que copiar e colar ali. E vamos substituir o S2 por 350. O S1 foi 50.
O T2 é 10, é mera substituição. E o T1 nós temos T1 6, ok? A nossa velocidade média, a velocidade média é a razão entre, deixa eu pegar aqui, então isso vai dar 350, tira 50 dá 300 e o tempo lá 10 menos 6, ó, é 4. Então, finalizando, velocidade média é igual 300 dividido por 4 dá 75 km/h, 75 km por hora. Então, a resposta do problema é essa daí. Vamos para o próximo problema. Uma carreta de 20 metros de comprimento, estando com velocidade de 30 metros por segundo, vai atravessar uma ponte de 190 metros de extensão. Determinar o tempo que a carreta levará para atravessar a ponte por completo. Então vamos descobrir aqui. A distância dele a ser percorrida, que nesse caso aí a carreta é um corpo extenso, então ele vai ter que levar em consideração o comprimento dele. Então é os 20 metros da carreta com mais 190 metros da ponte. Isso vai dar 210, não é isso? 210 metros. Para percorrer 210 metros, ele tem que começar do zero, tá? No início da travessia da ponte. A velocidade média aí foi de 30 metros e... vamos lá, metro por segundo, metro por segundo. E o tempo gasto nós não temos, vamos descobrir o tempo. Então, para isso, a gente vai utilizar a formulazinha que já está ali, ó, a forma do sorvete, e colocar cada um no seu devido lugar, cada valor no seu devido lugar. Vamos mais rápido aí para o vídeo não ficar muito extenso. 210 é igual, aqui é 0, né? Mais a velocidade é 30t. Agora é só mudar lado a lado, que esse 0 não tem interferência nenhuma. Eu posso mudar membro a membro. 30t é igual a 210. E equação simples, como se fosse um x aqui. Então, t é igual a 210. Vou colocar aqui essa razão. (210 dividido por 30, né? E isso vai dar um resultado t igual 210 dividido por 30 dá 7. 7 e o tempo está em segundos, 7 segundos. Então essa é a nossa resposta desse problema. Ver se dá tempo de resolver mais uns dois aqui. Isso aqui é fácil, né? Mais fácil. Então veja bem. A velocidade média não tem. Quer saber? A distância percorrida é de 450 km. E o tempo
5 horas. 5 horas. 450 km. Usando a fórmula novamente para resolver. Velocidade média não tem. Só para fazer a substituição aqui, no caso agora é 450 e aqui é 5. Fazer mais rápido aqui, ó. Velocidade média é igual 450 dividido para 5 dá 90, né? 90 km por hora, tá? Quilômetro por hora. Veja a razão que é 450 km e hora, então ficou 450, ficou 90 km por hora. E por último tem um problema semelhante. Olha, neste caso ele deu a velocidade média, então vamos substituir aqui. A velocidade média é 75 km por hora. É só colocar cada grandeza dessa no seu devido lugar. E a distância percorrida não sabemos. Então, colocar uma interrogaçãozinha aí. E o tempo lá no problema é 2 horas. O ônibus faz um percurso entre duas cidades em 2 horas, com a velocidade média de 75 km por hora. Qual a distância entre as duas cidades? Então, a gente quer saber a distância entre duas cidades. E o tempo aqui é 2 horas. Fazendo-se o cálculo, aqui foi dada a velocidade média, então tem que substituir 75, ó. Deixa como está. Vamos colocar aqui o resultado. Então aqui a distância não tem. Ver se eu consigo inserir aqui. O ΔS não tem. E o tempo é 2. Olha aqui, ó. Aumentar. Então nós temos aqui igualdade de razão, ó. Aqui é uma razão, aqui é outra razão. Então multiplica cruzada. Aqui tem umzinho embaixo, ó. Uma vez ΔS. Isso consigo inserir rapidinho. ΔS é igual. Aí multiplicando, multipliquei uma vez ΔS, ΔS. 75 vezes 2 dá 150. Tá em quilômetro, né? Metro é hora, então em quilômetro por hora aqui as unidades só elas se repetem. Se fosse metro aqui seria metro, se fosse segundo é segundo. E quando não for necessário transformar também, dividindo pelo 3,6. Então, portanto, a distância aqui para resolver esse problema é de 150 km. Então, meus amigos, isso é só. Sei que esse vídeo aqui ficou com uma certa interferência, mas a gente está tentando aqui fazer o melhor possível. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.